Pronto, vamos lá. Bem, pessoal, vamos agora, dando continuidade, né, ao estudo das nossas mordidas, né, mordidas cruzadas, mordidas abertas, e agora vamos falar sobre as sobremordidas. Então, vamos ver as características, características próprias de uma sobremordida, né, quando é que a gente identifica, qual é o diferencial, né, como é o plano oclusal, como é a relação da parte gengival, não é? O quanto de exposição dentro da normalidade. Uma sobremordida, a gente diz que aquele paciente, ele tem uma mordida, né, com características de normalidade, quer dizer, não é uma mordida profunda, é uma mordida que dentro daqueles milímetros é uma mordida bem aceitável. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, essa fala aqui foi também tirada, né, de uma revista científica, que é a revista Dental Press, de ortodontia, que diz o seguinte, que a sobremordida exagerada é um tipo de maloclusão vertical. Então, nós falamos anteriormente que a mordida aberta é um problema vertical, e a sobremordida também é um problema vertical, né? E que apresenta o quê? Uma etiologia multifatorial e necessita de um diagnóstico diferencial elaborado e específico, né? Então, nós vimos que a mordida cruzada ela é um problema transversal, que a mordida aberta é um problema vertical e que a sobremordida também é um problema vertical. Então, terminologias. Quando a gente fala de terminologias, são termos que são utilizados na literatura para que a sobremordida, não é, ela seja falada. Não é? Então, eu posso dizer que aquele paciente tem uma sobremordida, ou eu posso dizer que aquele paciente tem uma mordida profunda, ou aquele paciente tem uma sobremordida exagerada. Então, são termos que você encontra na literatura e que o significado é o mesmo. Então, aqui tem sobremordida exagerada, né, ou mordida profunda, sobremordida fechada ou aumentada, né, porque a gente falou em mordida aberta, né, então aqui ele faz uma referência de uma sobremordida fechada. Depois, mordida profunda, que a gente vê muito na literatura, trespasse vertical aumentado, né? Sobremordida vertical aumentada. Então, todos esses termos você pode encontrar na literatura. Alguns você vê com mais frequência do que outros. Então, condição clínica. Os incisivos superiores, né, eles recobrem os incisivos inferiores. Quer dizer, a gente nem consegue visualizar os incisivos inferiores. Quando vocês se depararem com uma situação dessa, claramente você está diante de quê? De uma mordida profunda ou de uma sobremordida exagerada. Então, aqui, ó, veja nessa imagem que os incisivos superiores, eles cobrem totalmente os incisivos inferiores. Ok? E as causas? Quais são as causas? Né? O que é que causa essa sobremordida? Então, vamos ver. Alterações de crescimento na maxila ou na mandíbula. Né? Características esqueléticas. Esqueleticamente, né? Aquilo é uma característica do paciente. Modificação de função de lábios e de língua. Problemas neuromusculares. Alterações dento-alveolares ou alterações dentárias. Né? Então, a gente vê muito essas questões de alterações de crescimento, problemas esqueléticos, não é? Problemas dentários. E vamos aí adiante. E aí, como é que vai ser esse diagnóstico? Então, a gente pode dar um diagnóstico facial, um diagnóstico cefalométrico, um diagnóstico dentário e
relacionadas às variáveis externas, né, relacionadas ao gênero e à idade, ok? Então, aqui, o diagnóstico facial. Então, na ortodontia contemporânea, quer dizer, na ortodontia dos dias de hoje, os objetivos estéticos faciais tornaram-se prioridade nos planejamentos. Ou seja, quando a gente vai fazer um tratamento ortodôntico, o diagnóstico facial, ele é imprescindível. Ele é, assim, importantíssimo para nos auxiliar no nosso planejamento. E a gente vai ver a face do paciente, como é que ela se apresenta. Né? Então, aqui nós temos alguns aspectos. Veja a linha de sorriso desse paciente. Né? O quanto de exposição gengival esse paciente tem. Né? Será que você consegue visualizar por completo os incisivos inferiores? Então, assim, existe uma sobremordida, né? Não é uma sobremordida como na imagem passada, que a gente não conseguia visualizar os dentes inferiores, mas a gente vê que o paciente possui essa sobremordida. Né? Então, existe a exposição gengival, existe a exposição no sorriso, existe a exposição gengival até em repouso, né? Exposição de repouso, quando o paciente está de repouso, às vezes ele não consegue fazer o quê? Encelamento labial. Há algumas situações. Né? Então, o lábio superior e os incisivos inferiores. Então, são vários pontos que a gente vai analisar. Então, a relação adequada do sorriso é aquela na qual os lábios superiores, eles repousam na margem gengival dos incisivos centrais superiores, ou seja, sem exposição do tecido gengival. Né? Então, está na posição de repouso, não existe aquele sorriso gengival, não existe o aparecimento da gengiva. Né? Isso é uma relação adequada de sorriso, né? Como é definido aqui no artigo. Então, no sorriso chamado ideal, o lábio superior deve se posicionar de forma a expor toda a coroa dos incisivos, quando está em posição de repouso, né? E aí você pode expor 1 milímetro, né? Na região do incisivo, na região dos incisivos laterais, 1 milímetro, certo? E até aceitável 2 milímetros, né? Nessa região de pré e de lateral. Se isso vai além, né, então a gente já não tem um sorriso, né, como deveria ser, com essas características. Então, a gente vê aqui, ó, que esse sorriso, ele tem uma exposição gengival considerada. Né? No ponto, se a gente imaginar isso, se a gente fosse fazer uma medida com um espessímetro de ponta reta, a gente iria ver o quanto de exposição em milímetros esse paciente apresenta. Né? Então, se no incisivo central era para ser 1 milímetro, vê o quanto tem. Se no lateral também, né? Se no posterior até 2, então está fugindo totalmente. Então, ele diz assim, quanto mais expõe a gengiva, menos estético será o sorriso. Então, aqui, ó, posição de repouso, né? Um paciente que não tem um selamento labial, né? Aqui, o paciente também não tem um selamento labial, né? Quando está em posição de repouso. Então, muitas vezes fica totalmente exposta essas coroas, né? Essas coroas dos elementos dentários ficam totalmente expostos. Diagnóstico dentário, né? Nesse caso de sobremordida, tem inclinação do plano oclusal, todo mundo traçou o plano oclusal, foi? Todo mundo estudou curva de Spee, né? Que tem que ser ligeiramente plana. O plano oclusal, a gente traçou, a gente vê que tem que ter um equilíbrio desse plano. Avaliar o contorno das superfícies oclusais, incisais e o contorno gengival. Né? Quanto menos exposição, mais estético vai ser o sorriso. Então, aqui, ó, se a gente for traçar, ó, os bordos incisais, ó, chega a ter um degrau, ó, e segue tanto
no contorno oclusal, como a nível gengival. Existem desníveis, né? Existem degraus. Então, ó, um plano oclusal correto é o plano oclusal do lado esquerdo, né? E o plano oclusal alterado é o do lado direito. Por quê? Porque o paciente apresenta uma sobremordida. Então, ó, diversos autores concordam que as mulheres apresentam a linha de sorriso mais alta, com maior exposição gengival, enquanto os homens apresentam a linha de sorriso mais baixa e com menor faixa de exposição. Certo? Então, as mulheres, o sorriso, né, tem uma exposição maior. Nas mordidas profundas, os incisivos inferiores frequentemente estão extruídos, né? Essa característica pode ser facilmente diagnosticada durante a avaliação dos planos oclusais, aquilo que nós vimos, né, dos planos, na qual no arco inferior existirão 2 planos devido à extrusão dos incisivos. Então, vai ter uma diferença. Vai ser assim mais alto, porque na parte anterior vai ter extrusão, e depois desce e continua na face oclusal. Então, aqui, ó, mais alto, na região dos incisivos, né? Então, outro degrau e outro degrau. Então, ó, extrusão dos incisivos inferiores, dos caninos, né? Caracterizando a presença de 2 planos oclusais no arco inferior. Casos clínicos, né? Fotos iniciais, né, dessa paciente. É uma paciente que tinha uma exposição gengival, ela não tinha, porém, ela tinha a característica de quê? Da sobremordida. Se você observar essa foto central, em norma frontal, né, da arcada, você dificilmente vai visualizar os incisivos dela inferiores. O que a gente nota é que tem o elemento 41, que tem uma recessão gengival, não é isso? Aqui. Por isso que a gente vê uma exposição maior desse elemento dentário. Então, ó, por que uma recessão? Porque esse dente tem uma giroversão, ele não está bem posicionado na arcada, enquanto que os outros estão, né? Estão melhores posicionados. Então, a gente observa, se a gente for traçar aqui, ó, a oclusão, a gente vai ver que tem o quê? Desníveis. Ok? Então, foi colocado um aparelhozinho, que a gente chama de um platô, né? Que é justamente, ele faz o levante da mordida, né? E favorece também extrusão de posteriores. Mas, nesse caso, foi algo mais complexo. Né? Foi colocado esse platô, mas foi usado um arco extrabucal, né, o que a gente chama de um AEB, né? E aí, justamente para favorecer o quê? A extrusão do segmento posterior. Então, é algo mais complexo. E aí, as fotografias finais, uma exposição maior dos incisivos, né, da paciente. Então, ó, a situação, veja como os incisivos inferiores dela, eles ficaram expostos, né? Anteriormente, havia o quê? Vários planos oclusais. Né? E agora não, a gente vê um posicionamento e um sorriso bem harmônico, né? Essa paciente tinha uma sobremordida, né? Considerável. Então, opções de tratamento. Então, existem essas placas para levante de mordida, para extruir no segmento posterior. Né? Quando a gente extrui posterior, a gente tem ganho na parte anterior. E aí ocorre uma melhora considerável. Existem esses acessórios que nós colamos na face palatina dos elementos dentários, e aí quando os incisivos eles se tocam, abre lá no segmento posterior. E isso vai favorecer a extrusão dos dentes posteriores. Então, o princípio do aparelho é o mesmo. O que são modificados são os acessórios, né? O que você vai lançar mão para tratar o seu paciente.
Então, isso é uma possibilidade de tratamento. Esses platôs, esses front platôs, eu já usei, eu gosto muito, tem um resultado bem satisfatório. Né? Isso aqui é um fixo, mas a gente pode até usar até na altura dos premolares, ele também dá excelentes resultados. Existe esse também, ó, que é um material que você usa placas de acetato, né? Também para promover a extrusão da parte posterior, né? Rápida, forças leves, sem necessidade de alterar posições de bractos, também funciona bem. Essas placas removíveis, né? Aumenta na região anterior, mas libera posterior. Eu gosto muito dessas placas, porque ela libera bem, ó, os molares ficam livres. E se você quiser, você ainda dá uma desafolga, né, o segundo pré. Vai depender de como esse aparelho ele vai ser confeccionado, mas ele é excelente. Ó, esse aqui que é confeccionado totalmente com uma placa de acetato, né? Eu já usei nos meus pacientes, alguns pacientes, que eu fiz uma adaptação. Eu coloquei a placa de acetato, né? E aí, com o uso, ela vai perdendo a sua retenção. Aí a gente fez como um reembasamento, o paciente ficou usando e o resultado, ó, show! Conseguimos extrusão posterior. Então, o tratamento individualizado da sobremordida exagerada é de suma importância para que se atinjam resultados positivos de forma a beneficiar a estética facial em conjunto com uma oclusão adequada. Ok? Então, isso é a mensagem, né, da importância da gente tratar as nossas sobremordidas. Pronto, esse artigo que eu selecionei para vocês, ele fala da sobremordida, né, do diagnóstico e de algumas estratégias de tratamento. Então, aquela mesma recomendação, imprimam, leiam, né, que aí vocês vão complementar. Caso tenha alguma dúvida posterior, só é falar, ó, professor, eu vi isso assim, assim, assim. Se eu souber responder, não é, eu vou ter o maior prazer. E caso apareça alguma dificuldade, a gente pesquisa e passa a informação para vocês. Tá bem, pessoal? Então, hoje, a gente conclui as nossas mordidas cruzadas, abertas e as sobremordidas, tá? Então, quando for na próxima semana, será dia 2 de novembro. Aí vai ser feriado, então nós não vamos ter aula. Então, nosso próximo encontro será no dia 9 de novembro, certo? Então, eu vou conversar com a líder da turma, porque nós temos que nos organizar para ter as nossas aulas teóricas, né? E finalizar, fechar a nossa ementa, certo? Eu acredito que no dia 9 de novembro nós vamos ter a nossa aula prática. Né? Como eu sabia que você teria a jornada, então eu deixei para o dia 9 de novembro para que a gente fizesse a nossa atividade de análise de modelos. Porque aí é necessitar de um apoio maior, de mais orientações, né? Porque vai ser uma prática que a gente vai realizar. Tá bem, pessoal? Então, eu agradeço a vocês, eu vou finalizar aqui a nossa gravação.